oportunidade de falar a respeito de mais um gigante da letra, mais um beletrista chamado William Crawford. Era doutor em ciência e professor de mecânica aplicada na Universidade de Belfast, Irlanda. É necessário dizer que o conteúdo que está inserido neste livro é de tal monta que primo pelo o seu conteúdo e por isso opto por ler, fazer a leitura, sob pena de não ofuscar esta obra, esse trabalho preparado e inserido neste livro dos investigadores da alma e do espírito. 5 séculos de pesquisa desse pesquisador espiritista chamado Carlos Bernardo Loureiro. Há quem até censure de ver a forma como nós exibimos esse trabalho, mas é como já foi dito, pela grandiosidade, pela lisura da obra, não me arrisco a falar aleatoriamente. E por isso prefiro, claro, ler todo o conteúdo, por tratar de uma questão muito científica, muito filosófica, e não furtar o brilho desta grandeza. Por isso, posso até me expor ao ridículo, né? Quem quiser assim achar, tudo bem, não tem problema, ridicularizado não sou eu. É ridiculoso ler algo belo, bonito, para não correr o risco de perder a sua grandeza? Eu não acho. Tanto sim que prefiro fazer assim. Na Universidade de Belfast, Irlanda, no começo da segunda metade do século XIX, registra René Sudre. Registra assim: havia uma única teoria que procurava explicar o movimento das chamadas mesas falantes e dos movimentos inconscientes daqueles que pousavam as mãos nas mesas. O conde Agenor de Gasparim, porém, em 1854, demonstrou que uma mesa podia mover-se sem o contato das mãos, fato incontroverso, desde que previamente se espalhe no tampo da mesa uma camada leve de farinha ou de qualquer outro pó. Tendo procedido assim, Gasparim verificou que a camada de farinha permanecia intacta. Não obstante, Gasparim ter sido apoiado pelo professor Marc Touche, de gênero, o movimento em contato continuou a ser negado e foi até uma das alegações extravagantes e charlatanescas do magnetismo animal. Foram os ingleses que reabilitaram as experiências e as ideias pioneiras de Gasparim. A força psíquica de William Crookes, suscetível de se transmitir dos corpos materiais através da água e do ar, não é mais que o fluido de Gasparim,
e a força ectênica, de etenia extensão, de tush. Tal força é uma das modalidades do ectoplasma, cuja teoria foi estabelecida por Charles Richer. A seguir, a experiência com Eusápia Palladino, depois de Crookes, experimentou-se medir esta força capaz de agir mecanicamente à distância, capaz de deslocar objetos, de levitar mesas e de as manter no ar sem apoio visível. Para conseguir essa medição, empregaram balanças e dinamômetros, a que adicionaram registradores motivos por um sistema, medidos por um sistema de relojoaria, de maneira que tornasse o fenômeno não objetivo quanto possível. Os sábios italianos já tinham verificado que Eusápia podia aumentar ou diminuir o peso de uma mesa suspensa por um dos contatos ao gancho de um dinamômetro sem lhe tocar. Nas experiências realizadas no Instituto Psicológico de Paris, em 1906, Eusápia completa e solidamente atada, consegue, atada é toda amarrada, provocar a levitação de uma mesa, cujos 4 pés medidos em prisma de madeira, assentavam em contatos elétricos. Viu-se pela primeira vez instalando-se a médio numa balança romana, que o seu peso aumentava em quantidade igual, pouco mais ou menos, ao peso da mesa. O liame fluídico entre o médio e os objetos deslocados era invisível, muitas vezes, mas com Eusápia viam-se mãos mais ou menos nebulosas agarrar os objetos, transportá-los através do espaço. A teoria da telequinesia, isto é, da ação em distância, foi sempre elaborada pouco a pouco com o ectoplasma que o médio emite e que tira de sua própria substância. São modelados membros cujas impressões podem ser recolhidas na argila. Alguns médios aproveitam o seu ectoplasma unicamente na elaboração de alavancas, pinças, fios, em resumo, na elaboração de ferramentas fluídicas, curtas e reduzidas à forma mecânica essencial. As esplêndidas experiências de Oshorovitch e as de Cherepnot com a média Stanislava Tank confirmam em todos os pontos estas induções. Se cotejarmos essas experiências com aquelas em que o ectoplasma modela figuras, o problema das materializações apresenta-se sob um duplo aspecto: as criações artísticas e as criações utilitárias, quer sejam devidas segundo a teoria espírita, a intervenção de espíritos desencarnados, quer se devam, segundo os animistas, a colaboração mais ou menos inconsciente do médium e do operador. Crawford deduz 3 teorias principais: uma da levitação das mesas, outra de Rables e a terceira do ectoplasma. Começou por estabelecer
que em um processo de levitação completa, o peso da mesa sobrecarrega o médium, exceto o de uma pequena parte da reação, que é 3%, que é suportada pelos assistentes. Vê-se, pois, que tudo se passa como se a médium levantasse a mesa com as mãos. Sudre observa que não é preciso ser muito entendido em mecânica para, desde logo, supor que, neste caso, o médium está ligado à mesa por um liame rígido, embora invisível, e a ponte, a alavanca do médium da mesa de Crawford. Esta alavanca não é uma substância inerte, é uma substância viva, capaz de exercer esforços autônomos fora de toda previsão lógica. Quando os corpos a levitar eram leves, o médium erguia-os com a sua alavanca estendida. Quando eram excessivamente pesados e o esforço os torcia, o médium dava à alavanca a curvatura necessária para obter um ponto de apoio no solo. A teoria dos rápidos é uma consequência da alavanca. Assim como os operadores invisíveis fabricam hastes para levantar a mesa, igualmente as fabricam de outro modelo para darem pancadas e produzirem vários ruídos, desde o choque do martelo de forja até a fricção da lixa de madeira. As extremidades das artes materializam-se para este fim. E neste modo chegamos à teoria do ectoplasma, cujo peso, cujas impressões deixadas na argila são inteiramente convincentes. É de pasmar, nota sua, como um resultado que inicialmente constituía uma presunção de fraude, pelo contrário, torna-se a prova mais contundente da existência do ectoplasma e da sua origem. Esclarece que é o foco. No laboratório de mecânica, nós aplicamos, por exemplo, uma força de um certo número de quilogramas a certa parte de determinada máquina e podemos esperar sempre o mesmo resultado. No domínio psíquico, não é de esperar que a mesma causa produza sempre os mesmos efeitos. Os nossos instrumentos, no trabalho científico ordinário, obedecem à nossa vontade, ao passo que no trabalho psíquico obedecem, não raro, a tudo menos a nós. E são os fatores desconhecidos que predominam. O professor Crawford teve a coragem de declarar formalmente, no prefácio do seu livro, que está pessoalmente convencido de que os operadores invisíveis são os espíritos dos seres humanos que passaram para o além. Assim, Crawford, um dos mais notáveis pesquisadores da fenomenologia psíquica, fez explicitamente profissão de fé espírita. Sudre observa oportunamente que a convicção de Crawford não tem nenhuma conotação religiosa, assim como o espiritismo também não tem nenhuma conotação religiosa. É uma doutrina metafísica, isso abrange as origens, as causas, e que foi comprovado cientificamente por esses homens. Esses homens. É uma certeza científica que, sem embargo, identifica-se com o pensamento
epistemológico de Kardec. Ao tempo de Crawford, se rejubilava com o interesse crescente do público pelos seus trabalhos. Não se indignava com a atitude dos jornais certos de que se tratava de mais um processo supersticioso a demolir. Combatiam a nova ciência sobre o assunto, escreveu Crawford. A julgar pelos artigos hostis que de vez em quando aparecem na imprensa, qualquer pessoa mal informada poderia concluir que os fenômenos psíquicos e, em geral, as questões psíquicas são pura invencionice e que os homens que deles se ocupam ou são invencioneiros ou alvos. A atitude de superioridade da maior parte da imprensa é muito divertida. E Crawford recomenda aos próprios investigadores: limitai-vos a observar com a maior atenção uma pequena parte de determinada fenomenologia, porque o assunto é tão vasto que nenhum o pode abarcar. Não percais tempo em verificar eternamente a realidade dos fenômenos. Quando estiveres convencido de que esses fenômenos são autênticos, não tenteis convencer toda a gente, é impossível. Eu quero trabalhar para a descoberta das leis psíquicas, que são tão reais como as leis físicas, a fim de que no futuro deixe de haver mistério. E quando o mistério tiver desaparecido, desaparecerão também os negociantes do mistério, que hoje está assim, entupido, infestado. Sabe onde eles estão? Nas igrejas. Infelizmente, a morte arrebatou muito antes de levar a cabo o seu propósito. É sina de todos os homens de ciência que mais dedicada e corajosa tenha estudado os fenômenos supranormais, sentencia Fraude Rosa: serem perseguidos, maltratados, caluniados. De nada vale chamar-se Crookes, Richard, Madame Curie, Olivier Lodge, Zollner. São todos considerados ingênuos, tanto pelos próprios cientistas como pelo vulgo. Crawford não poderia escapar da sanha irreverente e maldosa dos que são peritos em tirar conclusões sobre assuntos que desconhecem inteiramente. Aqui no Brasil está cheio deles. Está cheio. Em 1922, Fourier Daube publicou um livro, O Círculo Foligem, em que insinua que os membros deste grupo, à exceção do experimentador, eram todos fraudadores. Crawford ingressaria assim na extensa lista de ingênuos, pesquisadores enganados em sua boa fé por espiritismos, pseudo-médios e maquiavélicos assistentes, como no caso da família Coligem. Amélie Catlin, então com 21 anos, Lili, Ana, Samuel e o Sr. Coligem e a senhora Marisson Fourier Daube receberam do próprio Crawford a incumbência de levar adiante as pesquisas com a família Coligem, já desenvolvidos por ele durante 6 longos anos. Em 3 meses, porém, Daube
chegou à conclusão de que tudo não passava de fraude. Na verdade, o testamenteiro de Crawford reiniciara os trabalhos de pesquisa com desconfiança, descrente, imbuído de insopitável vontade de pôr a nu todo o embuste, com todo esse estado de ânimo aumentando demais ou em mais a hostilidade entre o pesquisador e o grupo. Seria natural, como foi, que a faculdade mediúnica, especialmente de Captain College, sofresse uma paralisação. Indispuseram de estar psicologicamente os componentes do círculo a um tipo de trabalho que exige equilíbrio e confiança mútua entre os seus participantes, muito embora a posição do pesquisador, homem sério e precioso, seja de sadia expectativa e de profunda observação. Emisuri declara que foi de ânimo leve que Fornedalg tentou demolir numas escassas 20 sessões, em que a falta de método era evidente, um trabalho que custou ao honesto Crawford anos de provas enganosas e de comprovadas severas. Mark Carter Stephens, que tornou parte das experiências de W.J. Crawford com o médico Captain College, demonstra a autenticidade dos fenômenos produzidos e assim prova que foram caluniosas as suspeitas de fraude que os detratores lançaram sobre ela. A revista Espírita, janeiro de 1937, estampa excelente artigo de Meg Carton Stephens, do qual extraímos o seguinte trecho: vi a mesa erguer-se e voltar-se. Eu estava sentado em cima da mesa e fui atirado ao chão. Senti a força fluídica nas axilas e, a meu pedido, senti que me dava pancada no solo dos sapatos. Com toda a minha força, tentei empurrar a mesa, que apenas pesava 12 libras, pouco mais de 5 quilos, mas a força psíquica foi mais potente do que a minha. Não obstante o esforço por me empregar ter me feito transpirar, a força fluídica parecia que tomara a forma de alavancas, com ventosas nas extremidades, até eu via as ventosas solarem-se à mesa. O processo de controle fotográfico, constituído por 3 aparelhos fotográficos, permitiu afirmar-se a autenticidade dos fenômenos, emanações ectoplasmáticas, servindo para desmascarar Fornedalg e outros impostores. Crawford quase que só se ocupou da mediunidade física. Em 138 sessões, apenas 4 foram destinadas à captação de voz direta, e concluiu que os fenômenos são originados por projeções flexíveis semelhantes a vergontes hastes que saem do corpo do médium. São estas vergontes que verdadeiramente produzem os fenômenos de levitação, movimento de mesa, rapos, toques, etc. Crawford registra as seguintes características dessas projeções flexíveis: saem diretamente de diversas partes do corpo do médium, dos mamilos, dos órgãos genitais, ouvido, boca, nariz e dos poros. Quando as condições são favoráveis, as alavancas chegam a medir 1,50 m.
pode descrever um grande ângulo e assim fazer mover corpos sólidos. Porém, transmitir força de atração ou de repulsão. Podem transmitir força de atração e repulsão. Suas extremidades livres podem prender um corpo sólido por adesão. Todos os seus movimentos provêm do interior do corpo do médium. Suas dimensões são variáveis, bem como a forma e o estado das suas extremidades livres. Para a produção de rapes ordinários, parece que uma certa quantidade de matéria se concentra junto às extremidades. Crawford não sabia qual era a composição das vergontas e qual seria o processo por que adquire as propriedades de corpo sólido. A sensação que a substância produz ao contato da mão debaixo da mesa e afastada do chão, levitação, é a de que se toca num pequeno réptil. O grande pesquisador irlandês estava convencido de que a substância das materializações a que sentiu debaixo da mesa eram iguais na essência, com esta diferença apenas: ao peso que a primeira, a das materializações, saía às vezes da boca da médium e era perfeitamente visível. A segunda e a debaixo da mesa não era visível. A substância condensada debaixo da mesa devia ser, portanto, de qualidade mais rudimentar e constituir uma fase menos avançada da materialização. Estava completamente inerte e, quando Crawford atravessava com a mão a mesa, caía. Esta mesma substância fria, úmida, retilínea, sentiu-a Crawford próximo das axilas do médium, quando os rapes se ouviam nessa região, no começo de uma sessão. Essas experiências provam que se exerce uma pressão mecânica que vai do médium para a mesa levitada e que a mesa cai se a linha for cortada. O processo preliminar da levitação consiste no assentamento de uma espécie de liame, muito pouco consistente entre o médium e a mesa. Admite-se que este liame seja feito de alguns fios de substância semelhante à matéria orgânica que sai da boca da médium, mas ainda mais finas e fora da razão de visibilidade. Chernobyl mostrou que a matéria filamentosa do seu médium, Schneider, se contraía e se movia com a mesma aparência de finalidade, como se estivesse viva e fosse consciente. Richard considerava da maior importância os fatos extraordinários metodicamente observados no grupo Colliger, com todas as precauções e com um espírito científico rigoroso. A realidade das manifestações ectoplasmáticas demonstradas nas experiências com a médium Zápia Paladino, Eva Carriere e Stanislavski ficou definitivamente evidenciada nas experiências de Crawford. As obras de Crawford são inúmeras, foram produzidas e adaptadas sob o título Mecânica Psíquica, tradução de Raio de Magalhães. Aí está o trabalho de um gigante da pesquisa. Crawford dedicou toda a sua vida na investigação desses fenômenos e comprovou a sua evidência, controle rigorosamente científico, deixando para a posteridade esse legado